Saudações, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje eu decidi trazer um caso que para mim é um dos dois casos mais famosos que já aconteceram em território mexicano, que é o caso do piloto Rafael Pacheco. O piloto que ele foi hipnotizado por extraterrestres. Vocês já ouviram esse caso? Se não, apertem os cintos e bora lá. Esse texto ele veio de um trecho de um livro chamado UFOs e a Aviação Mexicana. Os autores são o Carlos Guzmán e o Alfonso Salazar. Esse caso específico ele pode ser considerado um dos mais relevantes registrados em toda a história da ufologia mexicana. A investigação subsequente foi conduzida pelo Fernando Teles e transcrita com a permissão do autor. Na manhã do dia 21 de junho de 1976, Rafael Pacheco, um estudante da Escola de Aviação do México, foi designado para realizar um voo local até Chimalhuacán, em Texcoco, cujas pistas de terra que eram usadas por todos os alunos de 7 escolas aeronáuticas do país. Então era um território que era conhecido. Vários pilotos utilizavam aquela pista, né, que era uma escola aeronáutica. Então era um contexto assim, onde tinha muito trânsito de pessoas, muitos alunos estavam ali naquele local. E naquele dia 21 de junho, às 8h15 da manhã, Rafael decolou a bordo do seu avião, que era um Cessna 150, identificação dele, né, para torre de controle era o XB-ZOX, e ele partiu às 8h25 da manhã, seguindo a leste em direção a Chimalhuacán. O tempo estava nublado e com neblina. Normalmente, um voo desse tipo, do trajeto que ele faria, levaria de cerca de 60 a 90 minutos, incluindo ali cerca de 8 minutos de pouso e decolagem. No entanto, passaram-se 2 horas sem notícia do XB-ZOX. Diante disso, o diretor da escola, o capitão Miguel Bataneiro, determinou o envio de vários aviões subirem, né, ao mesmo tempo em busca de Rafael, preocupado com a possibilidade de um acidente. Ou seja, já de cara, nesse episódio já ocorreu um missing time, né, um trajeto que demoraria ali de 60 a no máximo 90 minutos. Com 2 horas já não tinha informação mais do piloto Rafael. E por volta ali das 11h15 da manhã, durante a busca, ou seja, o voo partiu às 8h25 e as buscas estavam ocorrendo ainda às 11 horas da manhã. O capitão Bataneiro recebeu uma chamada de longa distância do capitão Orziz Lara, piloto-chefe da escola, que estava no aeroporto de Acapulco, dando instruções a um aluno. Ortiz informou que o avião XB-ZOX não deveria estar ali, uma vez que já havia relatado e estava prestes a pousar. Ou seja, o capitão Ortiz relatou ao superior dele que havia algo de errado com Rafael. O estudante havia entregado uma mensagem de 40 minutos dirigida à humanidade, na qual afirmava ter sido hipnotizado por seres extraterrestres. O capitão Bataneiro, bastante intrigado, ordenou que um exame médico fosse realizado na presença das autoridades aeronáuticas de Acapulco, exatamente após o pouso do avião. Rafael desembarcou às 11h22 e foi imediatamente levado à sede do aeroporto, onde Ernesto Vélez emitiu um atestado médico afirmando que Rafael estava clinicamente saudável. O abaixo-assinado estende-se a apresentar um atestado médico ao senhor Rafael Pacheco. Depois de tê-lo examinado, ele estava clinicamente saudável, assinou o médico. Em seguida, foi feito um registro oficial dos eventos para documentar o incidente. O controlador Villagrán relatou por volta das 10h30 que a aeronave XB-ZOX
entrou em contato com a Torre de Acapulco em sua própria frequência de 118,5 MHz, solicitando uma frequência alternativa para transmitir uma mensagem. O controlador Villagrán concedeu essa permissão para prosseguir, mas Ox solicitou uma frequência diferente devido à extensão da mensagem. Então foi liberada a frequência 123,45. Uma vez em contato com a nova frequência, Zox relatou que o piloto estava em estado de hipnose e que essa condição estava sendo usada para transmitir a mensagem. Ou seja, o Rafael já estava sendo controlado, né, nesse momento. Ele pediu esse canal mais amplo para poder se conectar, né, essa frequência mais ampla. Ele apresentou como sendo de outro planeta e expressou o desejo de paz sem intenção de prejudicar o piloto ou qualquer outra pessoa. Posteriormente, continuou transmitindo uma série de informações fantasiosas por aproximadamente 45 minutos. O depoimento do controlador Kretsch apareceu logo em seguida afirmando: após ouvir a conversa entre Villagrán e os seres desconhecidos, no plural, concordei em continuar a comunicação na frequência 123,45. Nessa frequência, a pessoa continuou compartilhando uma série de afirmações sobre a humanidade. Fomos informados de que somos civilização inferior e que não estamos sozinhos no universo. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Muitas outras civilizações existem, com aparência física semelhante à nossa, mas desenvolvimento mental muito mais avançado. Também foi mencionado a proximidade de uma catástrofe global atribuída à nossa tendência autodestrutiva única no universo, enquanto eles eram seres positivos e criativos. Eles alegaram possuir uma capacidade de desativar instantaneamente nossos dispositivos modernos e armas nucleares. E várias perguntas foram feitas a essa voz, incluindo se eles são tão avançados, como conseguem falar em espanhol. A resposta foi que eles podiam compreender qualquer língua em questão de segundos. Perguntas em alemão também foram feitas e prontamente respondidas, tendo respondido também prontamente o que foi perguntado em inglês. Ou seja, os controladores fizeram ali um interrogatório com essas vozes, e em mais de uma língua, né? Tanto em inglês quanto em alemão, e as respostas foram tidas em momento ali instantâneo. A voz explicou que a mensagem precisava ser concluída para permitir um pouso tranquilo sem problemas de combustível. Quando questionado se algum dia veríamos a sua espaçonave, a resposta foi que isso nunca aconteceria, devido à nossa natureza destrutiva e agressiva, que poderia resultar em um ataque. A voz continuou a falar sem hesitação, com fluidez, mas sem pressa. Em um momento posterior, a mesma voz foi ouvida novamente dizendo, abre aspas, aqui é o número 82. Com quem estou falando e onde estou? Fecha aspas. A identidade da pessoa foi solicitada, revelando que ela estava completamente confusa. Em relação ao Rafael, o capitão Bataneiro, ele descreve Rafael como um aluno exemplar, com boas notas e muito sério, embora ele seja cético. No caso desse jovem, somado à conversa em alemão e inglês, me fez abrir a mente para outras coisas. Rafael Pacheco Pérez, de 23 anos, na manhã de 21 de junho, tinha acumulado 53 horas de voo. No entanto, seus conhecimentos eram limitados, abrangendo apenas noções básicas de aviação. Rafael não estava sob influência de álcool ou drogas no dia em questão, conforme o exame médico feito na sequência. Ele não falava alemão e o seu domínio de inglês se restringia ao vocabulário técnico de seus estudos. Isso foi confirmado através de um questionário respondido por ele em inglês sobre a sua experiência, no qual ele compreendia apenas algumas palavras. Segundo a versão do próprio Rafael, às 8h35,
percebendo que tinha desviado do curso, tentou virar à esquerda, porém os controles não respondiam mais. Estavam presos na posição de escalada. Os relógios começaram a oscilar simultaneamente. A bússola girou rapidamente e todos os instrumentos ficaram desorientados. Entrei em uma densa nuvem e continuei a subir. Zero visibilidade entre montanhas. Eu estava tentando localizar o vulcão Popocatépetl e ligou para a Torre México por 2 minutos na frequência de 118.1 MHz, sem resposta. Mudei para a frequência 121.5 e fiz chamadas de emergência, mas ninguém atendeu. Enquanto procurava a causa da perturbação dos instrumentos, não vi nada à frente, nas laterais ou acima do avião. Tentei entender se era eletricidade estática ou campo magnético. Uma vez fora da nuvem e continuando a tentar sem sucesso, notei que o altímetro era o único instrumento que parecia funcionar, e a última leitura foi de 10.000 pés. Mas depois disso, minha memória desapareceu. Lembro-me apenas de sentir sono e estar prestes a adormecer. Quando recobrei a consciência, estava sobre o mar, o altímetro marcava 7.000 pés, e ver o mar me surpreendeu, parecia um sonho. Chamei pelo rádio, o aluno 82, para qualquer ouvinte, recebi uma resposta da torre de Acapulco, instruindo-me para a frequência de 121.5 MHz para emergências. Não sabia qual a frequência que eu estava usando antes. Me perguntaram minha posição e respondi que não sabia, mas estava sobre o mar. Pediram que encontrasse terra e avistei uma pequena faixa, reportei a eles e me orientaram a pousar lá. O combustível do tanque esquerdo acabou e o direito estava quase vazio. Não sabia a quantidade exata e não informei a torre de Acapulco. Instruíram-me a pousar na pista 24 e usar qualquer recurso disponível em caso de emergência. Pousei e fui até a plataforma e vi um Cessna 310 da escola. Era o 15 Long, onde o capitão Ortiz e o Fernando Acosta, aluno de bimotores, ouviram a minha transmissão. O capitão Ortiz me encontrou e perguntei: capitão, como eu cheguei aqui? Ele respondeu: se você veio no avião e não se lembra, menos eu. Mais tarde, os controladores e o capitão Ortiz me contaram o que eu relatei. Não tinha lembrança alguma. Se não tivesse me falado sobre os incidentes, teria pensado que apenas tinha adormecido no avião. A aeronave que Rafael pilotava era um Cessna modelo 150, uma aeronave leve para 2 pessoas. Não tinha sistemas como o VOR ou ADF e era destinado a voos locais de prática, né? Então era um avião simples ali só para como se fosse uma escola, literalmente. Além disso, Rafael não tinha carta de navegação, plano de voo, plotter ou com qualquer tipo de computador consigo naquele dia. Ele havia feito apenas um voo com o instrutor até León, na cidade de León, Guanajuato, nunca tendo voado para Acapulco antes. Resumidamente, Rafael não tinha qualificação para voar sozinho até Acapulco, mesmo que tivesse os materiais não tinha os materiais necessários para navegar até lá. Enquanto voava para sudeste, em direção ao lago Taquequistengo, o radar não detectou sua aeronave, pois ele deveria ter voado na cadeia de montanhas a cerca de 12.000 pés, o que impedia o radar de alcançar os Zebesox. Sua posição permaneceu desconhecida até o contato com a torre de Acapulco, ou seja, ele estava tão alto que ele não foi detectado pelo radar de algumas das torres pelo caminho. Rafael perdeu a consciência por volta de 8h45 e entrou em contato com a torre de Acapulco às 10h30, quando estava sobre Mojoneiras. Isso significa que ele ficou inconsciente por 1h45, somado aos 12 minutos entre Mojoneiras e Acapulco. Então foi um missing time total de 2h03, né? Então, inicialmente, quando houve o começo ali da investigação, as pessoas pensaram que a história poderia ser inventada pelo Rafael, mas à medida que a investigação foi sendo desenvolvida, não foi encontrado nenhum indício
né, de que ele teria mentido, ou que ele tivesse feito alguma brincadeira ou dado alguma desculpa, né, dessa falta de conexão e viajado para algum outro lugar. Na noite de 24 de junho, várias pessoas ligaram para o aeroporto relatando avistamentos de OVNIs em movimento muito lento. O diretor da Hamza, Henrique Mendes, não pôde conceder uma entrevista naquela noite à televisão, apesar de que inicialmente ter dado ampla cobertura ao caso. Repentinamente, guardou um inexplicável silêncio. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Então, esse foi o caso, pessoal, do piloto Rafael Pacheco, né? O famoso caso Rafael Pacheco. O piloto que foi hipnotizado e falou, né? Foi o interlocutor ali de uma mensagem alienígena para o nosso planeta. Esse caso é um caso bem antigo, né? Igual eu comentei, né? Ele é de 76 também. Então, nessa segunda parte da década de 70, né? Estavam nos envoltos ali em uma onda ufológica. E esse caso é bem famoso, né? Então ele lembra muito o caso Valentich, né? Do Frederico Valentich, onde, fazendo um paralelo, né? Ele também era um aluno de aviação, né? Que não tinha qualificação para grandes voos, para pilotar em outras áreas, né? Então tem esse perfil aí que eles estavam fazendo esse paralelo. E uma curiosidade estranha, né? É que o caso do Frederico Valentich, ele aconteceu 2 anos depois do caso do Rafael Pacheco, né? Foi em 78. Então fica aí mais uma curiosidade ufológica. Então vou deixar uma caixinha aberta para vocês fazerem aqueles comentários de sempre sobre os episódios. Vou deixar o agradecimento aqui ao grupo dos apoiadores e lembrando que essa semana teremos live no canal Fenomenum, né? Quarta e quinta-feira à noite. Então, acompanha a gente lá. E domingo, em torno das 7 horas da noite, vou fazer uma live com essa galera dos podcasts, né? Naquele formato mais descontraído ali, não falando de ufologia. No canal do Projeto Contato no YouTube, sobre filmes ruins, mas a gente gosta. Então vai ter muita coisa interessante, vai ter muita coisa legal pra gente rir lá. Então sintam-se convidados, tá? Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do YouTube. Então segue lá, liga o sininho pra não perder a notificação. Por volta das 7 e pouco em ponto estarei entrando ao vivo. Junto com a galera a gente vai bater um papo lá sobre filmes que a gente curte, mas todo mundo mete um pau. Vamos lá, cada um tecer os seus argumentos defendendo as suas escolhas, beleza? Então, fiquem bem, fiquem com Deus. E se considere virar um apoiador do Projeto Contato para você participar do nosso grupo seleto do WhatsApp para ficar mais próximo. E quero deixar aqui um pedido, né? Quem puder curtir e avaliar esse episódio no Spotify, ou enviar para alguém que você sabe que gosta desse tema. Então, mande para um amigo, um parente, aquele grupo de malucos que vocês têm, que você sabe que pode gostar desse caso. É um caso bem antigo. Atualmente o pessoal não tem falado muito nele, mas é um caso bem interessante. Beleza? Agradeço demais e a gente se vê em breve, pessoal. Valeu!